Agora vocês vão ver que a velocidade da aula vai aumentar. Por quê? O que eu precisava que vocês entendessem, vocês já entenderam. Até aqui, gente, tem algo muito difícil? Tá tranquilo, não tá? E vai continuar assim. Até porque diabetes é um assunto que tem mais detalhes. Hipertensão é muito mais direto. Então, hipertensão é mais fácil. A diabetes é que realmente tem muito detalhezinho para a gente prestar atenção. Agora nós vamos falar de dois pontos importantes de diabetes, que são as complicações da doença. E elas são divididas em dois grupos. A complicação aguda e a complicação crônica. Lembrando, o diabético tipo 1, ele pode fazer complicação crônica sim, se ele não aderir muito bem ao seu plano terapêutico. Mas é muito mais difícil. Como ele descobre cedo a doença, ele controla a doença muito melhor. Tá? Quem normalmente faz as complicações crônicas é o diabetes tipo 2, porque muitas vezes descobre a doença na presença delas. A gente viu isso. Já as complicações agudas, não, elas fazem parte. Só que das complicações agudas são 3. Nós já vimos 2, que é a cetoacidose diabética e a síndrome não cetótica, hiperglicêmica e hiperosmolar, e vocês já entenderam. Então, o que eu vou agora fazer é só complementar. Aí a gente vai ver a terceira complicação, que a gente ainda não falou, que é a hipoglicemia, que não tem tanta coisa assim para ver. Então, flui mais rápido. Complicações agudas. Pergunta direta de prova. Quais são as complicações agudas? Então, são 3. Hipoglicemia, cetoacidose diabética, complicação aguda do tipo 1 e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Preste atenção que esse nome aqui ele vai ser escrito de várias formas e propositalmente eu vou mudando. Porque tem banca que fala síndrome não cetótica hiperglicêmica hiperosmolar, aí tem banca que fala síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, é a mesma coisa. Tá? Então essa é a complicação do tipo 2 e a hipoglicemia universal para qualquer paciente quando a glicose cai abaixo de 70. Das complicações crônicas, nós temos e também já falamos dela, 2 grupos, a macrovascular, AVC e infarto, e a microvascular, que tem 3 doenças nela, retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética, ok? Então estão aqui as macrovasculares e a microvascular. Das agudas, a cetoacidose, a gente já viu os 3 clássicos, que é a hiperglicemia, desidratação e a acidose. Mas a doença traz alguns sinais típicos também. Por exemplo, o paciente faz um ritmo de hiperventilação chamado respiração de Kussmaul. Falou respiração de Kussmaul, gente, é uma hiperventilação pela acidose. É uma maneira compensatória. Mais para frente, em outros assuntos, a gente vai voltar a falar de respiração de Kussmaul. E ela é típica de cetoacidose. Então, se a banca escrever lá que o paciente chegou com respiração de Kussmaul, você já sabe que ele é diabético tipo 1 e está fazendo uma complicação aguda. Qual? Cetoacidose diabética. Tá? E aí, quando vocês forem exercitar, vocês vão ver como as questões de prova são muito diretas. E aí você bate o olho e fala, cara, isso aqui é cetoacidose diabética, não tem nem como errar. Porque ela é muito direta nesse sentido. Aqui, hálito cetônico. O paciente fala com um odor típico de cetose. Alteração de potássio, ele pode fazer hipoglicemia ou hiperglicemia, a hipo é mais comum, e dor abdominal. Aí o que a banca faz? O paciente deu entrada na emergência com respiração de Kussmaul, hálito cetônico, dor abdominal, poliúria, polifagia, polidipsia, glicemia de 400. O enfermeiro deve entender que essa complicação instalada é, você vai marcar o quê? Cetoacidose diabética. Pela própria característica que ele deu do quadro clínico. Aí ele bota lá, paciente, 20 anos, ele ainda te dá mais dados. Não tem como errar isso, gente. Ok? Já a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, o principal problema e grave é a desidratação, seguido da hiperglicemia, que é severa. O paciente chega, às vezes, como eu falei, 800, 700, 600 de glicemia, extremamente desidratado e morre da desidratação se você não agir rápido. Então, a gente tem que baixar rapidamente essa glicemia dele e hidratar vigorosamente para o paciente poder sair do quadro. Foi? E a hipoglicemia, que todo paciente diabético enfrenta, tomou uma dose de insulina e não comeu, né, fez um estresse, está com uma infecção, ele pode fazer hipoglicemia. Então, a hipoglicemia é definida como uma glicose abaixo de 70. Só preste atenção no seguinte, a hipoglicemia ela começa a dar sinais de hipo abaixo de 60 de glicose. Repara, por definição, é abaixo de 70 que eu digo que é hipoglicemia. Mas você só consegue detectar quando a glicose está abaixo de 60.
E aí, os primeiros sinais são adrenérgicos, e é a hipoglicemia leve. Mas conforme vai caindo e passa e abaixa de 50, você já tem uma hipoglicemia considerada moderada a grave, e aí o paciente começa a rebaixar nível de consciência. Raciocínio de prova. Enquanto o paciente não rebaixar nível de consciência, tá? Enquanto ele estiver lúcido e orientado, eu posso usar a via oral para repor rápido glicose, gente. Ok? Rebaixou nível de consciência. A questão está dizendo que o paciente está rebaixado de alguma forma, você não pode mais administrar por via oral. Aí tem que ser geralmente endovenoso para reposição rápida. Ficou claro isso? Isso aí não é difícil. Bom, da parte das complicações crônicas, nefropatia, principal causa de doença renal. Eu vou dar uma aula de nefro para vocês em clínica médica, em que a gente vai discutir inclusive diálise, hemodiálise, que algumas bancas pedem, a UERJ é uma que bota lá no edital, a parte renal. A gente tem que ver Marinha, cobra hemodiálise, Enari, cobra hemodiálise, então a gente tem que dar uma olhada nisso. Retinopatia diabética. Tem 3 tipos de retinopatia, só para vocês saberem, não é para decorar isso aqui, é entender que a retinopatia tem estágios e que a proliferativa é a forma mais grave. E hoje, segundo o Ministério da Saúde, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira no país e é irreversível, você não recupera. Então o paciente começa a perder a visão e não recupera mais, tá? A neuropatia, a gente já explicou que tem a periférica, que é a sensitivo-motora, que é a principal, mas a gente entendeu que não tem só ela. Tem a autonômica, que afeta o sistema nervoso central, o sistema nervoso simpático, e a sudomotora. E aí lembra, sudomotora, eu lembro de quê? Suor. O paciente não sua da cintura para baixo e resseca membros inferiores, abrindo lesão. E a periférica, a neuropatia periférica, a artropatia de Charcot, a gente já conseguiu entender que é uma deformidade do pé, que traz problema, mas o principal ponto é o pé diabético, que gera, né, a perda, muitas vezes a evolução para uma osteomielite, e aí nós temos que fazer testes de sensibilidade para entender se esse paciente está perdendo a sensibilidade protetora dos pés. Então o teste de monofilamento de 10 gramas, que é um teste feito, que é um teste sensitivo, porque é um fio que você encosta em locais específicos, que eu vou mostrar, e o paciente tem que te dizer, obviamente ele não está vendo, ele tem que te dizer onde ele está sentindo aquilo ali, por isso que é sensitivo, tá? É de percepção. E tem o teste de percepção vibratória, que é o diapasão de 128 Hz, que é um instrumento que você faz vibrar e encosta no pé do paciente, ele tem que dizer onde está sentindo a vibração. Então é percepção sensitiva, monofilamento de 10 gramas, e percepção vibratória, tá? Diapasão de 128 Hz, e você vai testando a sensibilidade desse paciente em relação à perda da sensibilidade protetora dos pés. Para quem nunca viu a artropatia de Charcot, é isso aqui, ó. Tá? Lembra que eu falei? Pé reto. Tá? Olha aqui, ó, pé totalmente reto. E aí vai deformando os dedos e o paciente vai abrindo lesão sem sentir, porque a superfície plantar fica mais em contato com o chão. Tá? Em relação à alteração dos membros inferiores, tem 2 tipos, e aí na página 13 da apostila, na verdade, no final da página 12 e início da página 13. Tá? No final da página 12 e no início da página 13, se fala do cuidado com o pé e a atenção para o pé isquêmico e o pé neuropático. Gente, olha o nome. Isquemia. Quando eu falo isquemia, a circulação está normal ou está alterada? Falou pé isquêmico, é o pé que não tem uma circulação arterial correta. Então, a banca vai perguntar para vocês qual é a característica do pé isquêmico. O pé isquêmico, o paciente sente muita dor, mesmo em repouso. Se fizer exercício, piora a dor. Ele faz claudicação, que é o mancar, ele não consegue andar por conta da dor. E ele tem uma característica de alteração de circulação do pé. Então, o pé fica frio, a ausência de pulso, porque não consegue sentir a pulsação arterial, porque não tem. Isso é o pé isquêmico. A palavra neuropático lembra sistema nervoso, então é parte neurológica. Então o pé neuropático é aquele pé que traz, tá, a alteração de sensibilidade. O paciente vai referir que está formigando, que está queimando, tá, que tem alteração de sensibilidade, ou seja, é toda a parte neurológica. Se a banca te pedir isquemia, lembra de circulação. Aí se aparece lá, ausência de pulso, é essa a resposta. Qual é a principal característica do pé isquêmico? Aí ele vai botar vários do pé neuropático, sensação de formigamento, sensação de ardência, o paciente refere, né, agulhadas no pé. Isso é neuropático. Aí ele bota ausência de pulso tibial, pé com a pele fria, e isso é isquêmico. Entenderam como é que se pede?
e às vezes ele pede o neuropático e coloca características do isquêmico e uma do neuropático. Não dá para errar isso. Mas, de qualquer maneira, não vou ficar lendo, tá, gente? Aí é a hora que eu falei que a aula acelera, porque vocês têm que entender o que precisa estudar. Existe uma tabelinha que tem na apostila de vocês comparando o pé isquêmico e o pé neuropático em alguns aspectos. Exemplo, temperatura. O neuropático tem circulação normal, então a temperatura é quente ou morna, normal. Mas o pé isquêmico ele é frio. Você tem a coloração normal no pé neuropático, mas no isquêmico ela é, tá? Se botar para baixo, vai reter sangue, aí ele fica cianótico, e se botar para cima, não tem circulação, ele vai ficar, né, com uma cor mais pálida. Então altera a cor de acordo com a posição, porque não tem circulação. Dá para entender que é fácil estudar a tabela, desde que você entenda o que é isquemia e o que é a neuropatia do ponto de vista do sistema nervoso? Então ele vai trabalhando, né, aspecto da pele. O neuropático, a pele é seca e fissurada. No pé isquêmico, você tem pele fina e brilhante, que é aquela pele pronta para romper, por falta de oxigenação. Deformidade no pé. O pé de Charcot, ele aparece no neuropático, porque é alteração de estrutura. Já no isquêmico, as deformidades não acontecem, porque, na verdade, o que faz é cessar a circulação, faz isquemia e necrose de tecido. Tá? Aí ele vai falar de sensibilidade, ele vai falar de pulso. Não vou ficar lendo não, tá, gente? Isso aqui é só para apresentar a tabela e mostrar que dá para entender. Enare, Marinha, tá? São bancas que cobram essa tabela. Não está aí à toa. Mas mais para frente, quando a gente for dar as orientações específicas de prova, aí eu vou falar, gente, já tem uma tabela na apostila de Clínica Médica 1, que é a comparação de pé isquêmico, tem que estudar para esta prova específica. Aí eu vou orientar vocês, e aí quem for fazer a prova vai estudar. Tá? Ah, eu vou fazer IFF. Quem vai fazer IFF não vai precisar estudar isso aí. Tá? Mas eu sempre chamo a atenção que não vai deixar sair o edital para começar a estudar. Então começa a estudar de agora, gente. Porque, na verdade, dificilmente alguém vai fazer só uma banca. Vão fazer várias. E aí, ao fazer outras provas, vai cobrar esse conteúdo. Tá? E lembro, sai o edital, 1 mês e meio, 2 meses para a prova. Não dá tempo de estudar tudo. Então tem que começar a estudar de agora, que está mais tranquilo. Ok? Aqui a calosidade, os edemas e a localização da úlcera, se houver. Bom, na apostila de vocês, tem alguns alertas que o caderno de atenção básica traz. Exemplo, fatores de risco para úlcera nos pés. Como é que eu percebo se o paciente tem maior possibilidade de fazer úlcera? É paciente que tem amputação prévia. Se o cara já amputou uma parte do corpo, esse cara tem um quadro mais intenso. Úlceras nos pés no passado, ele já teve ulceração, conseguiu tratar, ficou bom, mas já teve. Eu tenho que ficar atento a ele. Neuropatia periférica. Se o cara tem alteração de sensibilidade, eu tenho que estar atento. Deformidade nos pés, doença vascular periférica, não circula bem periferia, eu tenho que ficar atento. Nefropatia diabética, em paciente de diálise. A diálise retira nutrientes, por vezes, faz desequilíbrio eletrolítico e o paciente tem maior suscetibilidade à úlcera. Por isso que a gente tem que ficar atento a paciente que está dialisando. Mau controle glicêmico, o paciente não consegue controlar a glicemia dele. E tabagismo. Tabagismo é um dos fatores que leva o paciente a desenvolver pé diabético mais rápido. Então, o paciente que é diabético, a ideia é parar de fumar. Não é nem diminuir, é parar. Ok? Bom, o exame dos pés tem que ser feito e traz algumas possibilidades que a gente tem que identificar o alto risco para lesões, para infecções. Olha aqui, duração de diabetes de mais de 10 anos, quem tem mais de 10 anos de doença, gente, tem maior chance de fazer infecção, em especial em lesão de pé. Então, o paciente com mais de 10 anos de diabetes, o enfermeiro tem que ficar em cima na avaliação dos pés, orientar o paciente a estar sempre olhando os pés, porque se ele lesionar, a chance de desenvolver infecção é bem maior do que quem começou a doença agora. Tá? Mesma coisa, idade acima dos 40 anos, aumenta o risco. Quem fuma ou já fumou tem risco aumentado. E diminuição de pulso periférico. Se o cara tem diminuição de pulso periférico, ele está fazendo o pé isquêmico. E no pé isquêmico, ele não vai cicatrizar. Se abrir lesão, ele não cicatriza, faz infecção e o pior, sem circulação, ele não controla a infecção, osteomielite amputa. Tá? Então, são pacientes de alto risco. Sensação diminuída, deformidades anatômicas já presentes no pé, histórico pregresso de úlceras no pé ou amputação, tem que estar sempre olhando. Tá? São pacientes de risco para infecção. E agora, na apostila de vocês, tem um guia que o caderno de atenção 36 traz
para o enfermeiro, não só para o enfermeiro, para os profissionais, mas o enfermeiro está dentro, de como ele avalia a pele, tá? Avaliação de pele, tem que checar como está a higiene dos pés, se está cortando a unha corretamente, se tem pele ressecada, unhas espessadas. Mas eu chamo a atenção de vocês, na hora de estudar isso aí, vou dar um exemplo da UERJ. O UERJ fez 2 anos atrás, ela fez uma questão sobre exatamente esse ponto da apostila, em que ela pegou e falou assim, são características da avaliação músculo-esquelética no paciente diabético. E aí botou letra A, B, C, D. Quando você olhava as alternativas, estava tudo certo. Tudo fazia parte da avaliação que o enfermeiro faz, mas não era músculo esquelético. Tinha coisa da avaliação de pele, tinha coisa da avaliação vascular. Dá para entender que o texto separa as avaliações pelo tipo de foco? Na avaliação de pele eu olho isso daqui, tá? Aí na avaliação de pele a gente vê a diferença da temperatura no pé, tá? Em relação ao outro pé. Cuidado com isso aqui. Sabe por quê? Na avaliação vascular eu também tenho que olhar a temperatura. Então, na pele, o texto diz que também na avaliação de pele você já checa a temperatura. Tá? Então, cuidado só com esse detalhe do texto para não se confundir. Então, aqui ele diz, ó, avaliação musculoesquelética, o foco é encharcor, porque é o que me traz problema. O cara não vai conseguir calçar sapato e eu vou ter que orientar ele a não andar descalço. Quando eu tenho avaliação vascular, aí ele fala, ó, palpação de pulso, para entender como é que está a circulação desse membro, tá? Aí ele fala, verificar a diminuição importante de pulso periférico, atrofia da pele, rarefação de pelo. Isto aqui a banca usa, porque a gente acabou de falar que tem uma avaliação de pele, e eu não falei para avaliar pelos, porque pelo você não avalia na pele, olha que loucura, você avalia na parte vascular. E aí a banca vai e escreve assim, em relação à avaliação da pele, deve-se observar a rarefação de pelos. Certo ou errado? Errado, porque não é na avaliação da pele, é na avaliação vascular. Olha que demônio que faz uma frase dessa. É para dificultar a vida de vocês. E aí não pode cair nessas armadilhas. Gente, deu para entender o que tem que ter atenção na hora de estudar isso aí? E a partir daí, o teste, a avaliação neurológica, que está na página da apostila 15, aí agora vocês estão felizes? Caramba, agora ele está acompanhando a apostila. Vocês já entenderam o que eu precisava. Então, olha aqui. Na página 15, a gente tem o monofilamento de 10 gramas, a avaliação sensitiva. E aí, presta atenção, tem uma figurinha aí na apostila, não tem? Pessoal de casa, material de apoio, página 15, tem uma figurinha e tem um pé com as bolinhas vermelhas, não tem? É o local onde você aplica o monofilamento. Tá? Então, ele é aplicado na superfície plantar da falange distal do hálux e primeira, terceira e quinta cabeça de metatarso. Em especial, isso aqui, primeira, terceira e quinta cabeça de metatarso, as bancas perguntam, onde você aplica? Quem gosta de fazer isso é o Enari. Enari é uma prova que trabalha com fotos, inclusive. Aí ele bota a foto, né? A Marinha já perguntou assim também, tá? Bota a foto do pé e pergunta qual local o enfermeiro deve aplicar o monofilamento, porque quem aplica isso pode ser o médico ou pode ser o enfermeiro. Então tem que saber o local exato onde você aplica o monofilamento. Como eu acredito que muitos de vocês vão fazer o Enari, porque o Enari hoje abarcou uma quantidade de residências que no Rio de Janeiro tinham próprio e depois foram para o Enari, a Unirio foi a última a ir para o Enari, com as suas 74 vagas. Então o Enari hoje ganhou importância e vai ganhar mais, gente, porque a ideia futura é só ter o Enari. Tá? Mas muitas residências vão manter os seus programas próprios porque não querem perder a autonomia. Tá? A UF foi uma delas. Entregou mais vagas para o Enari e manteve o seu programa próprio. Então você tem vagas da UF dentro do Enari e vagas da UF em programas próprios. E algumas residências devem fazer isso também. Então, assim, dentro dessa característica, tem que saber o local exato onde se aplica o monofilamento. Deu para entender isso? Tá? Quando chegar mais perto, que a gente for fazer as revisões, eu vou falar, ó, estuda a aula de diabetes. Aí você já sabe que isso aqui tem que ser estudado. Ok? Sensibilidade vibratória, porque é vibração através do monofilamento, diapasão de 128 Hz, e aí você tem o cabo posicionado sobre a falange distal do hálux. Tá? Cuidados gerais com o pé. O paciente tem que tomar cuidado para... Tem que ser orientado a andar descalço?
Isso vocês sabem, gente. Pode cortar a unha de qualquer jeito? Isso vocês sabem. Deixei aí uma lista de cuidado com os pés para que vocês relembrem. Não é nada difícil que precisa explicar. Aqui eu vou guardar o tempo para explicar as coisas que são importantes para vocês entenderem a matéria. Tá certo? Então botei aqui só para lembrar de falar e vocês perceberem. Existe o manual do pé diabético que algumas bancas cobram. Não são todas, mas algumas cobram. E ele complementa o CAB 36. Ele traz informações que são complementares ao CAB 36. Então, ele diz que pé diabético é a presença de infecção, ulceração ou qualquer destruição de profunda associado sempre a problema neurológico ou doença vascular e sempre na presença de diabetes. Então, isso é o pé diabético. Gente, pergunta de prova em residências de saúde da família. A atenção básica é o local ideal para o acompanhamento integral da pessoa com diabetes. E aí eles botam, o paciente com pé diabético deve ser acompanhado idealmente pelos ambulatórios especializados dos hospitais. Verdadeiro ou falso? Não, é a atenção básica. Tá? A gente sempre traz porque a ideia é evitar a condição que agrave. Agora, se agravar, nós temos que saber a hora certa de mandar internar. E eles vão perguntar isso na prova. Então, a gente vai ver o momento que a informação vai aparecer na apostila. Ok? Então, preste atenção agora. O acompanhamento deve incluir avaliação individual prévia. E isso aqui caiu recentemente em algumas provas de residência. A avaliação é anual da função renal, com no mínimo creatinina séria e cálculo de taxa de filtração. Mas a avaliação é o quê? Anual. Então, o paciente diabético anualmente tem que avaliar a função renal. Ok? Já o fundo de olho para retinopatia diabética também é anual. Porém, a avaliação de controle glicêmico com a hemoglobina glicada, lembra dela? Média dos últimos 2 a 3 meses? Aí já é semestral. Então, renal e retinopatia diabética é anual. Agora, a avaliação de hemoglobina glicada, semestral. A banca te pergunta qual é o prazo. Foi? Bom, tem essa figurinha aqui, que o pé diabético chama de dê uma mão ao paciente diabético. Ah, dê uma mão ao paciente diabético. E essa figurinha, ela traz o seguinte, ó, nós temos, ele é um mnemônico, ele bota a mão e fala assim, ó, nós temos cessação do tabagismo, controle de pressão arterial, tratamento com metformina, lembra dela? Primeira droga, com monoterapia, exame e cuidados com o pé diabético e controle glicêmico, como metas ao paciente diabético para que ele fique fora do risco ou diminua o risco de pé diabético. Tá? Então, isso aqui tudo é para diminuir o risco dele desenvolver o pé diabético. Agora, preste atenção na pergunta que a banca faz. Dessas 5 medidas, qual a mais importante? Cessação do tabagismo, controle de pressão arterial, tratamento com metformina, exames e cuidados com pé diabético e controle glicêmico. Não vai ter na resposta... depende, gente. Depende do paciente, da história, né? Depende de várias coisas. Inclusive, depende do meu momento para responder essa pergunta. Né? Não vai ter isso na resposta. A pergunta é direta. Qual a ação mais eficiente? Aquela que é mais importante. Não tem meio termo, gente. O que vocês marcariam? Controle glicêmico? Alguns marcariam controle glicêmico. Ou bastante gente que ficou quase uníssono. Teve gente que começou a falar assim, controle da glicêmico. O pessoal falou glicêmico. Né? Cessação do tabagismo. Cessação do tabagismo. O tabagismo, gente, triplica o risco. Observem, olha como é que é interessante. Tudo isso aqui é importante, todo mundo entende isso, né? O controle glicêmico, ele é importante. Mas se o cara estiver controlando a glicemia, mas fumando, ele está aumentando o risco. Se ele estiver com a pressão arterial controlada e fumando, ele está aumentando o risco. Se ele estiver usando a metformina com a glicemia estável, mas fumando, ele está aumentando o risco. Então não adianta controlar a pressão, tomar o medicamento, fazer os cuidados com os pés e controlar a glicemia
se ele não parar de fumar. Cessação de tabagismo é a medida mais importante. Deu para entender isso? Ok? Maravilha. Aí, vem uma série de tabelas que são importantes, porque elas trazem o seguinte: periodicidade recomendada de avaliação dos pés. Se o cara for categorizado como risco zero, ele vai fazer anual, preferencialmente com o enfermeiro. Aí tem médico e enfermeiro, a gente vai puxar para o enfermeiro da atenção básica, que é a nossa área, tá, gente? Se for grau 1, eu vou trazer esse cara mais para perto. Aí eu já mando ele voltar daqui a 3 a 6 meses. Se for grau 2, aí ele já volta daqui a cada 2 a 3 meses. E eu já começo a pensar no encaminhamento para a rede especializada. E se for grau 3, a cada 1 a 2 meses, com a presença de médico especializado acompanhando. O que eu quero que vocês entendam nessa tabela? Quanto maior o risco do paciente, mais perto da equipe esse paciente estará. Então, ele só vai estar longe, a avaliação anual, se ele estiver muito bem equilibrado. Deu para entender isso, gente? Então, quando o cara te descreve um paciente que não está equilibrado, não raciocinem com ele distante de vocês. Aí quem vai fazer saúde da família tem que ter essa perspicácia. Tá? O FRJ é hoje uma prova que é um pouco decoreba e um pouco raciocínio. O conhecimento vocês têm, só que tem que saber raciocinar. Ela não trabalha muito com decoreba. Então você tem que entender que o cara está te dando um questionamento ali, que você vai ter que buscar no teu raciocínio qual é o conhecimento e ver o que o cara está te falando, para poder entender e marcar a resposta correta. Deu para entender isso, gente? Então aqui, quanto melhor o paciente estiver, mais longe eu vou deixar ele, mas no máximo 1 ano. Todo ano eu tenho que vê-lo. Mas ele vai voltar mais vezes se ele começar a descompensar, e quanto maior o risco, mais perto de mim ele estará. Foi? Não. Olha só, o que ela perguntou. Existe um mnemônico da mão. Esse mnemônico da mão, ele é para você lembrar de tudo que você tem que olhar no paciente diabético para enxergar o risco do pé diabético. Mas ele não é usado para categorizar isso aí. Tem os exames, tem outras coisas. É porque, gente, eu não trouxe a informação completa e detalhada porque não cai em prova. Tá? Aqui eu só estou mostrando o risco, eu não digo como ele é calculado, porque não é importante para a prova. Entendam isso. Tá? Então, na verdade, uma vez categorizado o risco, por tudo que você viu da história dele, você fala assim: esse paciente é risco zero para lesão. Eu vou mandar ele voltar daqui a 1 ano. Com consulta comigo, que sou enfermeiro da atenção básica. Mas se eu detectei o risco, ele tem até, ou ele fuma, tá? Ou ele tem uma glicada alta, que não está legal, aí eu já vou pensar em categorizá-lo como risco 1. E sendo risco 1, eu já não mando ele voltar daqui a 1 ano. Mas observa que ele deixa a faixa, 3 a 6 meses, porque vai depender o quê? De cada história. Você pode mandar o cara voltar daqui a 6 meses, como você pode pensar em voltar daqui a 3. Se você quiser checar mais as coisas. Então, assim, ele te dá uma flexibilidade. Por isso que as bancas também não cobram tão rígido isso, porque depende da história do paciente. Mas elas querem o entendimento de que esse paciente será acompanhado de acordo com a necessidade, de acordo com a sua história. Deu para entender? Ok? Bem, e aí tem uma tabela maior na página 19 da apostila. Não é para decorar essa tabela, é para entender ela. E preste atenção, dá uma vontade louca de decorar, mas não é para decorar, é para entender. Olha o que o texto te fala. Se o paciente tem, né, um cuidado em que ele foi orientado para o autocuidado, tem uma estratificação de risco controlada, ele faz a avaliação periódica do pé diabético, esse cara ele vai ter atendido preferencialmente na atenção básica pelo enfermeiro. Ele não precisa ser encaminhado para especialista. Então, ou o médico ou o enfermeiro vão conduzir esse processo de forma bem tranquila. Mas no momento em que ele começa a apresentar alguma alteração de superfície plantar ou de deformidade, ele vai continuar sendo atendido pela atenção básica. Mas observa que agora ele amplia o leque. A equipe será multiprofissional, porque eu posso precisar de um ortopedista, eu posso precisar de um terapeuta ocupacional, dependendo do caso. Mas ele ainda não define, tá vendo? Depende do caso, depende da situação.
Mas no momento em que esse cara começa a apresentar úlceras já definidas, ele tem úlcera não complicada, ele vai continuar sendo atendido na atenção básica por equipe multiprofissional, mas já começa a ser compartilhado com outros níveis de assistência. Então, talvez ele já seja encaminhado para o especialista. Dá para entender que, de acordo com o paciente, você não fica com ele só na atenção básica? Essa é a informação principal, gente. A atenção básica é muito importante, mas ela não define tudo. E dependendo do paciente, ele precisará entrar na rede de assistência e ser referenciado a outros níveis de cuidado. Tá? Aí ele fala que se essa úlcera é isquêmica, tá? Se a úlcera está sem resposta a tratamento, tem necrose, ele já vai para cirurgião vascular ou angiologista. Aí que é cuidado especializado. Tá? E aqui a palavrinha, ó. Olha a diferença da palavra, ó. Cuidado preferencialmente realizado na atenção básica. Olha aqui, ó, cuidado obrigatoriamente compartilhado. Aí é obrigatório você encaminhar. Você não fica mais com ele na atenção básica sozinho. Ok? E aqui, quando ele faz deformidade no pé e já não consegue calçar o sapato, eu preciso da indicação. Terapeuta ocupacional entra na jogada, especializado. E o ortopedista, quando o cara tem o pé de Charcot clássico. Aí o ortopedista acompanha, não pode ser o médico comum. A gente dá as outras orientações, mas ele vai para a equipe especializada. Tá? Então falou Charcot, falou neuropatia isquêmica, pé isquêmico, pé neuropático, o cuidado já não é só na atenção básica, precisa do especialista. Deu para entender isso, gente? A partir daí, questão de prova. Esse aqui tem que saber. Preste atenção. O enfermeiro pode indicar internação? Pode. Quem interna não é o enfermeiro. Quem dá a ordem de internação é o médico. Mas eu encaminho para o médico falando, ó, o quadro complicou e preciso de uma avaliação para internação. O enfermeiro tem essa autonomia. E o médico vai olhar e vai falar assim, concordo, vamos pedir a regulação e internação desse paciente. A banca quer saber de vocês quando a gente interna o paciente. Quando a atenção básica propõe a internação para ele. E quando é que isso é feito? Quando o cara começa a ter condição de agravamento ou de infecção ou de isquemia severa. Olha aqui, úlcera profunda, com suspeita de comprometimento ósseo ou de articulação, febre ou condição sistêmica desfavorável, o cara pode estar fazendo uma sepse, celulite com mais de 2 centímetros ao redor da úlcera, isso aqui aparece muito em prova, o paciente tem uma lesão que não responde a tratamento com uma celulite maior que 2 centímetros. Falou maior que 2 centímetros, celulite, indicação de internação, que tu vai ter que tratar com antibiótico venoso. Não é mais antibiótico oral. Então o cara não pode ficar na atenção básica, ele vai ter que internar. Tá? Isquemia crítica, quando a pessoa não tem condição de realizar tratamento domiciliar adequado. Preste atenção nesse último aqui, prova de saúde da família, prefeitura. Quando o paciente... Quando a equipe de atenção básica detecta que o paciente é incapaz do autocuidado, se ele não tem condição de autocuidado com aquela sua lesão, a pergunta é, por que a atenção básica não assume, gente? Olha aqui, a pessoa não tem condição de realizar o tratamento domiciliar adequado, não consegue tomar os medicamentos no horário, não consegue tratar as suas lesões sozinhas em casa. Por que a atenção básica não assume? Porque esse não é o papel da atenção básica. A gente orienta, mas nós temos limite. Se eu preciso dar cuidados integrais àquele paciente, quem faz isso é a unidade hospitalar. Deu para entender? Até porque a unidade básica tem o seu horário de funcionamento. Se o cara tiver remédio para tomar à noite, quem vai dar? Se ele precisa tomar remédio e não tem condição, ele tem que internar. Deu para entender isso? Quem é de atenção básica dá uma vontade danada. Ai, dá para levar para casa? Né? Eu vou para... Vocês tendem a querer resolver o problema. E a banca sabe disso. Aí começa a botar soluções na prova que são facilitadoras, mas que não estão previstas. Aí vocês caem na armadilha. Então não existe outra possibilidade. Se o paciente não tem condição de tratar da sua doença e ele precisa de tratamento, ele tem que internar. Deu para entender isso? E isso está escrito. Ok?